16 fala que o Evangelho é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo que nele crê, ok? É isso que fala. Eu não abri aqui, mas acredito que seja, eu não quero desmarcar aqui, vamos desmarcar. Romanos capítulo 1. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus. Gente, assim, de todos que vão ouvir essa ministração aqui, o que mais tem sido mexido de todos, eu não tenho dúvida que tem sido eu. Porque por pregar essa palavra não me faz melhor do que quem ouve, muito pelo contrário, me torna muito mais responsável. A Bíblia fala muito mais será cobrado de quem é. Puxa vida! A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu troquei, inverti todas as palavras. Então eu entendo da responsabilidade. O Evangelho é o poder de Deus, ok? Só que nós temos que entender que tipo de poder é esse. O texto está falando, Léo, o texto está dizendo aqui para salvação, ok? Mas todos nós sabemos que Jesus cura, liberta, transforma. Se Deus quisesse mudar, e eu falo quisesse, porque Deus é poderoso, Ele é soberano, nada sai do controle dEle. Ainda mais vivendo esse tempo, nada sai do controle de Deus. Então, se a gente imaginar aqui, se nada sai do controle de Deus, tudo está na sua onipotência, no seu poder, e entender que o texto ele fala aqui que o Evangelho é o poder de Deus. Tem um texto que fala em João capítulo 4, versículo 13 em diante ali, Jesus fala algo assim, mais ou menos para uma mulher que chega para pegar água do poço. Se puder voltar aqui para mim, João capítulo 4, versículo 13. João capítulo 4, versículo 13. E nós vamos ver uma observação que é interessante aqui. Versículo 13, olha só. Todos conhecem essa história, essa mulher chega para pegar água, ela é samaritana, Jesus começa a conversar com ela. E eu quero frisar o que Jesus fala. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Isso é Jesus falando com ele. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Jesus falando, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o quê? Diga comigo, poder. Vamos falar junto, porque a gente está em 30 pessoas aqui, então vamos fazer como se tivesse 100 pessoas aqui. O Evangelho é o poder. É o poder de Deus, gente. E olha o que Jesus fala aqui. Jesus diz para essa mulher: olha, se você voltar a beber desta água, desta fonte que você está vindo buscar aqui, você vai tornar a ter sede. Agora, se você beber da água que eu der, você jamais terá sede. Eu acredito que todas as gerações passam por isso, todas as épocas passam por isso. Mas para pensar, nessa época aqui, não havia luz elétrica, gente. O que é pior, faltar luz ou faltar água? Para alguns é faltar luz, para outros é faltar água. Mas sabe por quê? Porque a gente tem duas coisas, assim, a gente pode dizer que a gente é muito dependente. Seja da água ou da luz. Se falta luz, não tem internet. Aí já cai meio mundo, né? Cai meio mundo, meu Deus. O celular não carrega. Imagina se falta luz com 5 de bateria. E a gente vai no desespero. Toma uns 10 Rivotril só para acordar no outro dia para nós ter voltado. A questão é o quê? É que Jesus está pegando um ponto da maior necessidade deles da época. Quem sabe Jesus diria assim: olha, quem ligar nesta tomada aqui, jamais vai faltar luz. Agora, se vocês continuar nesta outra tomada aí, uma hora ou outra pode cair a luz.
Então, o que Jesus está associando para esta mulher é a maior necessidade dela. Ele está dizendo assim: olha, a tua maior necessidade, se você vier a mim e beber de mim, significa que você vai deixar não de ter a necessidade, mas você vai deixar de ter a sede pela necessidade. Olha o que Jesus está dizendo. Volto a repetir o que Paulo fala. Paulo fala disso. O Evangelho é o poder de Deus. E olha agora o que Jesus está falando. Olha, quem beber de mim jamais terá sede. E aí eu pergunto para você, porque você está sendo o alvo do Espírito Santo para ouvir essa ministração hoje. Por que nós sentimos tanta sede? Vou tomar. O Zaga depois de tomar água. Por que nós estamos sendo... Nós temos tanta sedição, seria a palavra? Ajudei. Por que nós temos tanta sede pelas coisas, pelas necessidades deste mundo? Jesus fala, olha, quem volta para aquela fonte, volta a ter sede. Significa que não está pegando do Evangelho, que é o poder de Deus. Significa que não está buscando em Jesus, porque quem está em Jesus não tem sede. Olha, a água, ela pode ser para você. E eu vou ministrar aqui exatamente uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração. O Evangelho se adequou à tua vida ou você se adequou ao Evangelho? Está entendendo? Foi o Evangelho que você conheceu e disse, não, cara, eu vou vestir essa roupa de Evangelho, que ele é o poder de Deus, e vou seguir, ou você encaixou o Evangelho dentro do teu estilo de vida. Quem encaixa o Evangelho dentro do estilo de vida, volta sempre a ter sede. Volta sempre o que é ter sede, senão necessidades humanas. Não significa que nós não vamos beber novamente, nós não vamos ter fome, mas, gente, quantos de nós muitas vezes nos perdemos pela sede de voltar para antes, para como estávamos antigamente, sem conhecer Cristo? Sem conhecer Cristo, poxa vida, é óbvio, você abre o Facebook e lamentavelmente a gente vê nota de funerária. Tá uma coisa também assustadora no sentido assim de que tu vê pessoas muito próximas, pessoas saudáveis. Há poucos dias atrás, e foi um dos únicos pastores que honrou uma formatura no projeto Fábrica de Arte, foi o pastor Gideão da Assembleia de Deus. Ele esteve aqui. Um homem de Deus, um homem novo. Mas como é Deus recolher. Só que a questão é o quê? A questão é o quê? Como está em nós o Evangelho? Porque o que nos leva a voltar para a fonte que sempre nos dá sede? O que nos leva a voltar sempre para aquela fonte, saber, olha, eu melhorei agora. Só que amanhã eu já vou estar igual de novo, eu vou ter que voltar aqui. É quase como um usuário de drogas. Usa hoje, passa 2, 3 dias, precisa voltar para quê? Porque está dependente daquilo ali. E o que Jesus está dizendo assim, gente, se vocês beberem desta fonte que sou eu, vocês vão viver algo que vocês nunca viveram, que não é ter sede dessas coisas. O que eu mais tenho observado de uma forma geral é um povo de Deus sedento pela mesma fonte. Uma fonte que jorra a água que não tira sede. Deixa eu dizer uma coisa, a vacina, ela não é algo que vai criar a sede no povo. A vacina não é algo que vai criar a sede, não é algo que vai terminar com a sede no povo. Tem pessoas que estão com tanta ansiedade no seu coração, na sua vida, estão com tanta ansiedade que não conseguem ir para a fonte de Jesus e o que? E aliviar. Disse Jesus, a minha paz vos dou, ter a paz de Jesus. Mas não, fica naquela angústia, não, eu vou para frente da televisão, eu vou para frente dos noticiários,
eu vou para frente, eu vou conversar com os meus amigos, eu, sabe? Ou seja, fica sempre bebendo da mesma água e nunca sacia aquela sede. Nunca sacia a sede. E o que Jesus está dizendo, através desse texto, eu quero ler, Ezequiel 47, que é o texto que eu vou ministrar. O propósito com isso é que você saiba qual é o teu nível no Evangelho. Qual é o teu nível, aonde você está no Evangelho. Eu volto a dizer, abre comigo Ezequiel capítulo 47, vamos ler junto? Ezequiel capítulo 47. Versículos de 1 a 7. Nós vamos ler de 1 ao 7 porque é interessante ler. Ezequiel 47, versículo de 1 a 7. Diz assim: depois disso, o homem veio fazer voltar a entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora, até a porta externa que olhava para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda mais outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Olha que interessante esse texto. Esse é um texto, vamos frisar só aqui. Eu quero pegar essa passagem de Ezequiel, uma visão que ele tem, uma experiência que ele tem, ele traz, de que um homem leva ele e conduz ele para a margem de um rio, e ele faz andar, e a água dava pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, podemos dizer também ombros também, e também ele já não dava mais pé. O que é isso? O rio, ele é Deus. Ele é o quanto nós estamos mergulhados no Evangelho de Deus. E eu quero mostrar aqui, nesse texto, e eu quero de fato que o Espírito Santo mostre a você onde você está localizado nesse rio. Porque o poder ele é manifesto conforme o nível que se está dentro do rio. E não é de hoje que pode ter pessoas que, quem sabe, já tem 100 anos de Evangelho, mas não conhecem ainda o poder de Deus. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, então o poder de Deus, ele age de uma forma ilimitada. Deus abre portas de emprego, abre portas. Deus traz cura, traz cura. Deus faz prosperar, faz prosperar. Deus faz grandes coisas. Deus faz um relacionamento completamente destruído voltar a ser restaurado. Deus faz pessoas completamente machucadas liberarem perdão. Faz. Deus é poderoso para fazer isso. E Ele tem feito ao longo da história. Vou ter que tomar uma água. E Ele tem feito, melhorou, vai lutando. E Ele tem feito ao longo da história. Só que o texto ele está falando que versículo 4 diz assim, versículo 3, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Tem alguém aqui, eu não vou perguntar, mas eu acredito que todos aqui já foram ou no mar ou na margem de rio, ok?
E ainda mais nós, gente. A gente mora aqui na beira do Jacuí, aqui. Não tem, eu acredito, quem não conheça. Os guris não conheciam a nossa prainha da colônia ali. Aí em janeiro levei eles ali só para dar uma olhada. Não conheciam ali. Levei até um tour ali na volta da colônia ali para mostrar para os guris, eu digo para o Gabriel Vicente. Mas não tem quem não conheça. Olha o que está acontecendo e que nível é esse. Eu entendo que o nível de pisar na água e dar pelos tornozelos significa, é a pessoa que inicia na vida cristã. É a pessoa aquela que começa a conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus a recém molhou os pés, enquanto o resto do corpo todo ainda está seco. Mas deixa eu dizer uma coisa, não sei se você é assim, mas acontece também, muitas vezes quando nós vamos tomar banho no rio ou no mar, isso aconteceu conosco nesse verão, primeiro você põe o pé para sentir se a água está o quê? Gelada. Não é verdade? Para ver como é que está a temperatura, né? O cara não entra correndo de vez, a não ser criança. Mas o cara vai lá e põe os pés, está gelada, tá boa a água. O nível dos tornozelos é o nível da experiência que a pessoa vai quebrando paradigmas, ou a pessoa vai, aqui dá para ir, aqui é legal, tá bom. Aqui a pessoa vai medindo até onde ela vai indo, vai conhecendo. Ou seja, o nível de estar com os pés com a água pelos tornozelos é um nível totalmente inicial na vida cristã. Não significa que o poder de Deus não se manifesta. Ele se manifesta sim. Jesus disse, quando ele estava num discipulado, reunido com os discípulos, e chegam crianças, ele disse, não atrapalhem das crianças virem até mim. Ou seja, o poder de Deus, ele se manifesta, e aqui eu não quero associar criança apenas à idade, eu estou associando crianças novos na fé, pessoas que nasceram, pessoas que conheceram Jesus há pouco tempo. Então o que Jesus está dizendo, deixem minhas crianças, ou seja, não impeçam elas de que o poder de Deus também seja manifestado na vida delas. Agora você vai concordar comigo uma coisa. As margens do rio ou do mar, é lugar de quem brincar? De criança, né? A não ser o pai ou a mãe que fica com a criancinha pequena. Mas está ali por causa da criança pequena. Mas é um lugar onde a criança se diverte, não é verdade? Ou seja, você não vai ver lá, por exemplo, Wagner, o Rodrigo e o Thiago na beira da areia se tirando, sabe, rolando na areia. Você não vai ver. Se você ver, você tem que olhar. Ô tio, tá bem aí, tio? Né? Não vai ver. Agora, se vê o Benjamin, se vê a Luísa, se vê o Vicente, se vê o Isaac, não tem problema na beira. Por quê? Porque é lugar de quê? De criança brincar. É o lugar mais propício para criança. Então, gente, primeira coisa, a margem, águas pelos tornozelos, não é lugar de crente maduro. Se o crente maduro ou o crente que já tem um tempo na vida cristã está ainda na margem, tem algum problema. Tem algum problema. E esse problema vai fazer com que ele nunca experimente o poder de Deus no Evangelho. Manifestado no Evangelho. Vocês estão comigo? Só que, presta atenção aqui. A segunda coisa que ele fala, agora no versículo 4, ele diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar águas que davam pelos joelhos. Olha só, sai do tornozelo até os joelhos, em torno de 40 centímetros, quase um côvado, mais ou menos essa altura. Ele diz assim, e ele me fez passar as águas que elas chegaram até os joelhos. Os joelhos, da mesma forma como os tornozelos, eu identifico que há um momento na vida, se você pegar assim, os joelhos, não tem nem a metade do teu corpo debaixo d'água.
nem a metade do teu corpo debaixo d'água. Significa que você ainda escolhe. Você está um pouco mais experimentado no Evangelho. Quem sabe você conheceu mais as Escrituras. Quem sabe você tem participado mais. Mas a questão é o quê? A questão é o quê? Apenas é um nível um pouco acima. Água pelo joelho. Significa que o resto do teu corpo, podemos dizer que 70% do teu corpo ainda está sob o teu domínio e 30% está sob o domínio do Espírito Santo. O que isso significa? E quando eu falo que, perguntando para nós, uma reflexão, até que ponto o Evangelho está adequado ao nosso estilo de vida, ou nós nos adequamos ao Evangelho? Quer ver uma coisa? Poxa vida, eu trabalho de segunda a sexta. Sábado vou comer pizza com os meus amigos ou minhas amigas. Domingo eu vou na igreja. Sabe o que significa isso? Significa que o Evangelho está adequado à minha vida. E não a minha vida ao do Evangelho. Porque sabe por quê? Se o pastor Léo marca um culto numa segunda-feira, eu já não posso, porque eu tenho o meu trabalho. Se o pastor Léo marca um determinado horário, eu já não posso, porque eu tenho meu futebol. Ou eu tenho que olhar o futebol. Ou eu tenho que, sei lá, ou seja, é um evangelho adequado à minha rotina. Você pega só, nós estamos vivendo dias que nós estamos fazendo 2 cultos, mas apenas um dia da semana, que é no domingo. Em função, principalmente, dessa restrição das 20 horas. Deixa eu só conferir que hora é. Das 20 horas. Ou seja, se não tivesse isso, eu estaria fazendo culto quarta e 2 domingos, aí sim, para cobrir toda a igreja. Mas pensando dessa forma assim, até que ponto você, e eu falo diretamente para você, pegou o Evangelho e colocou dentro da tua agenda? Dentro daquilo que você pode atender e aquilo que você não pode atender. Pastor, eu posso dar vários exemplos, e me veio aqui um exemplo que ele é muito propício, que é relacionado à questão financeira. Muitas vezes, quando o Evangelho está associado ao nosso estilo de vida, significa que o Evangelho é o mesmo nível do Leves, da padaria, da confeitaria, do hangar, do mercado, da água e da luz. Ou seja, o Evangelho, como oferta, como dízimo, ele é no mesmo nível. Logo, muitas vezes, quando falta no mês, eu preciso cortar em alguns lugares. Faz sentido isso? Agora, quando o Evangelho está, nós estamos no Evangelho e não o Evangelho em nós. Quando nós estamos no Evangelho, nós saímos de água pelos tornozelos, de águas pelos joelhos e passamos a ter águas pelos ombros. Quando nós fomos na praia alguns anos atrás, lá no Farol, eu fiz amizade com um morador ali da própria praia, e nós estávamos tomando banho lá, e é uma baía fechada praticamente ali, e ele falava com o Gabriel assim, é claro que o meu umbigo aqui, se o Rodrigo estivesse aqui, o Rodrigo também é mais alto que eu, mas ele sempre disse assim, ele falava com o Gabriel está de prancha, água no umbigo é sinal de perigo. Ou seja, o limite que você pode andar no mar, ele dizia assim, e era um morador dali, da própria região, ele disse, o limite que você anda no mar é até onde vai no teu umbigo. Passou no teu umbigo, é muito arriscado. E eu não esqueci esse ditado, água no umbigo, sinal de perigo. O Gabriel também aprendeu, o Vicente daquele dia aprende. Ou seja, agora as águas estão nos ombros. E aqui nós não estamos falando de uma piscina que não tem correnteza, gente. Quem vive com água pelos ombros é aquele cristão que se encontra lá em Gálatas capítulo 5. Coloca Gálatas para que os irmãos não precisem sair de Ezequiel aqui. Lá em Gálatas capítulo 5, deixa eu só conferir. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Quem tem água pelos ombros é aquele cristão que começa a agir desta forma aqui. Porque a carne milita contra o espírito,
e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O cristão que chega com água pelos ombros é aquele que sente o chão ainda. É aquele que sente, ou seja, ele tem a sua base ainda. Ele tem a sua base. Mas dependendo da correnteza, ele passa a ter que lutar para parar no lugar. Dependendo do repuxo que é, olha, ele tem que ser muito braço. Por quê? Porque ele está sentindo o chão, ele tem uma base. E o que acontece é exatamente isso, a luta entre a vontade humana, ou seja, eu estou sentindo, não, eu não quero, eu não estou enxergando o que vai acontecer isso na minha vida, e o rio está tentando conduzir, e o rio está tentando levar, e o rio está puxando, e a pessoa vai naquela luta. Quantos já se sentiram assim? Você tem água pelos ombros. Todos os que sentem essa guerra dentro de si, entre a carne e o espírito, e conseguem identificar que é isso que está acontecendo nas suas vidas, a diferença é que agora aqui você não é mais maioria. Se você pensar assim, a única coisa que ainda não está submersa é a tua mente. A água está batendo aqui nos ombros, ou seja, você tem base, mas a única coisa, e a nossa guerra não é contra carne e sangue, e a nosso campo de batalha, onde é que é senão aqui? Na mente. E será que eu creio ou será que eu não creio? Poxa vida, mas se eu não enxergar, como Deus vai fazer? E Deus está dizendo assim, vai por fé. Ou seja, nós ficamos nessa luta de tentar se manter na posição que está. Ou seja, um cristão que está assim, ele acaba sendo muito mais impactado pelo Espírito Santo. Amém? É muito mais impactado pelo Espírito Santo. Faz sentido isso para você? Olha só o que fala, agora eu quero compartilhar aqui. O versículo 7 de Ezequiel diz assim. Não, versículo 7 não, desculpa. Versículo 5 diz assim. Diz: medindo ainda outros 1000, me fez, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a margem do rio, pelo qual não se podia passar. Amém? Essa é o objetivo de todo cristão. Quem entra na porta da igreja, quem conhece Jesus, precisa começar e vai começar na margem, vai começar com água pelo tornozelo, mas precisa ser uma crescente na vida. A questão que eu estou levantando aqui é para que você identifique aonde você está e o que você precisa observar para que você avance. Sabe por quê? Porque o que o homem de Deus está fazendo para aquele homem ir avançando no rio? Ele está dizendo, eu estou medindo 1000 e você vai. Ou seja, ele está apresentando o caminho para aquele homem ir. Agora, eu medi 1000 e você anda 1000. Nós não podemos ficar estáticos com o Evangelho, senão ele vai se adaptando à nossa rotina. Ele vai se adaptando à nossa rotina e cada vez mais nós estamos fazendo mais coisas. Cada vez o Evangelho vai se tornando um percentual muito pequeno na nossa vida. Na verdade, nós temos que sim entrar dentro do Evangelho. Não é nós que temos que pegar o Evangelho de Deus e trazer ele para a nossa vida. É ele que tem que abrir a porta e nós devemos entrar no Evangelho e passar a andar segundo o Evangelho, porque dessa forma nós experimentaremos o poder de Deus. Tem gente querendo experimentar o poder de Deus com água há mais de 40, 50 anos pelo tornozelo. Pelo amor de Deus, gente, não tem isso. O máximo que você vai conseguir é tirar água em quem está passando. Não tem como a gente vencer
o mal dessa forma. Não tem como você se tornar mais que vencedor se você ficar sempre no nível e estagnar no nível, porque você estagnou a rotina do Evangelho, você colocou o Evangelho na tua rotina. Muda isso. Muda isso. Não é tentar encaixar as coisas de Deus. Não, o pastor Léo marcou um culto tal dia. Não, eu vou ver se eu consigo. Não! O pastor Léo vai fazer oração tal hora. Pois é, tinha futebol. Desmarca o futebol! O que é mais importante senão as coisas de Deus? Buscar em primeiro lugar no reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O Evangelho parece que é uma opção, é um leque, é um cardápio. O mundo oferece um cardápio e dentro do cardápio está escrito o Evangelho. Parece que nós estamos, a nossa geração muitas vezes parece estar sentada numa televisão escolhendo, não, hoje eu vou ser hardcore, vou estar nesse canal. Hoje eu vou ser cristão. E aí põe no canal do cristão. Nós não podemos ser dessa forma, porque nós nunca experimentaremos a bênção do que é o fruto, diz as folhagens não murcha, até tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Gente, tudo que fizer vai ser bem-sucedido. Onde colocar a mão? Por que você acha que José foi um dos homens mais prósperos que já houve em toda a história da humanidade? Porque o Senhor era com ele. Porque ele era uma pessoa que andava no rio, que ele não queria ficar com a água pelo joelho, pelo tornozelo, nem pelos ombros. Ele disse assim: eu quero experimentar esse rio porque eu jamais quero ter sede. Eu jamais quero ter sede. Onde você está? Qual é o nível que você está? Meça o teu nível neste rio. Não para que você chore, poxa, eu estou lamentando porque eu estou aqui. Não, porque 1000 côvados, como o texto fala, ou seja, um caminho foi proposto para que você avance mais nesse rio. Tira o Evangelho do cardápio, rasga esse cardápio, diz: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é um estilo de vida, não é um punk, um hippie, um isso ou aquilo. O Evangelho é o poder de Deus. Para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os velhos, para todos, o Evangelho é o poder de Deus. Quanto mais entrarmos nesse rio, menos sede. E sabe, eu não frisei muito na questão da sede, mas a sede é uma necessidade humana. O que é necessário humano? Nós não precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar o quê? É uma necessidade humana. É uma necessidade. Nós não precisamos nos relacionar? Precisamos. É uma necessidade humana. Nós não precisamos pagar contas, não precisamos ter dinheiro? Precisamos, é óbvio, não tem como a gente viver sem dinheiro. Nós não precisamos, isso são necessidades. São necessidades. E o que Jesus está dizendo? Olha, as necessidades, elas são reais. Mas quem me conhece sabe que essas necessidades, elas entram em segundo plano. Elas não tomam o teu coração. A vacina é uma necessidade? É uma necessidade, mas não uma angústia de coração. O cuidado é uma necessidade? É uma necessidade. É uma necessidade. Mas não há um desespero no nosso coração também. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para que nós possamos ceiar aqui entre nós. Onde é que você está nesse mundo? Onde é que você está? Você pode ser novo na fé e você dizer: pastor, eu estou água pelos tornozelos. Ou toco na água pelos joelhos. Eu ia observar algumas coisas a respeito dos joelhos aqui, mas eu não vou, não é esse o propósito. Para diferenciar um pouco mais de tornozelos e joelhos. Mas eu quero que você entenda o quanto tem de você e o quanto tem do Espírito Santo em você. O quanto tem. Quanto mais dentro da água, quanto mais dentro da água, mais encharcado eu fico pela presença de Deus.
E você é desafiado, eu sou desafiado diariamente a não pegar uma opção do Evangelho, mas me revestir, realmente viver o Evangelho de Deus. Eu queria, coloca um louvor para mim, velho, para que nós possamos orar. E aqui, que Deus abençoe aqueles que vão acompanhar o vídeo também, em nome de Jesus.